funcionando? Tá funcionando. Nossa, muito. Agora eu aprendi como é que faz, né? Rapaz, eu preciso de dois dias de curso. Pô. Todos sejam muito bem-vindos nessa noite, está esfriando, né? E a casa de Maurício está muito feliz com a presença de todos. Todos sejam bem-vindos hoje e sempre. Nós faremos aqui uma breve leitura de ambientação. Em seguida, nós temos a apresentação do nosso irmão Lohan e os passes na sequência. Toda fé que ama e serve é luz que vem de Deus. Esquece-te e caminha. O trabalho em auxílio dos outros te fará profunda e bela renovação. Deus, em alguns instantes, tudo pode mudar. O serviço do bem aos semelhantes, porém, seja onde for, é o lugar em que, trabalhando em auxílio ao próximo, podes estar em contato com os mensageiros angélicos. Nunca te creias incapaz de fazer o bem. Sejam quais forem as provas da marcha, prossigamos com Deus, por Emmanuel. Uma palavra ao nosso irmão Lohan. Graças a Deus. Muito boa noite a todos. Todos me escutam bem? Que eu consigo. Eu tenho a tendência de falar muito alto, então o microfone com a minha voz pode ficar meio. Se ficar demais, vocês avisem que a gente reduz aqui. Que alegria de estar aqui com todos, como sempre, né? Essa noite a gente vai continuar um pouquinho o assunto que o próprio Baldo fez no mês passado, antes do mês de Kardec. O Baldo falou do capítulo 19 sobre a fé. A fé que transporta montanhas. E Kardec fez uma divisão bem interessante, né? Lembrando, em todos os capítulos ele começa com a explicação do assunto que ele vai abordar e no final ele trata de como agir para que aquele assunto faça parte do nosso dia a dia, né? Como a gente proceder, o que a gente deve fazer para cumprir as expectativas daquele ensinamento. Então a gente fala da fé transporta as montanhas, eu vou falar agora da parte final do que o Baldo falou e que também o nosso irmão Leonardo abordou a fé raciocinada, trabalhando o item 11 e 12 do Evangelho. Na instrução dos Espíritos desse capítulo tem uma observação que foi até feita pelo Baldo aqui, né? Fé é a mãe da esperança e da caridade. Leva a gente a refletir, né? O que é a fé, né? O que é a fé? Se a fé é a mãe da esperança e da caridade, o que é a fé verdadeira? Todos nós desenvolvemos várias noções nossas sobre o que é a fé, com base naquilo que a gente acredita e aquilo que a gente coloca nas mãos de Deus. Em verdade, nenhum de nós ainda tem a fé verdadeira, que a fé verdadeira traria como exigência que nós fôssemos espíritos perfeitos, porque aqueles que já têm a fé verdadeira entendem tudo e a razão de tudo que acontece no universo sem precisar questionar, duvidar ou entender de uma maneira a poder digerir nos nossos pensamentos. O que seria isso? Que a gente não deve raciocinar a fé? Não. Que a gente já teria a capacidade de compreender todos os aspectos de tudo que acontece no universo. Então acho que está um pouquinho longe ainda, né? Falta uma caminhadinha ainda para a gente. E por que ele traz então esse comentário? A fé é mãe da esperança e da caridade. Que logo em seguida ele disse que a fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa. Poxa, mas a fé não é só acreditar? Eu creio, então eu tenho fé, certo? Não. A fé ativa é agir tal aquilo que a gente acredita. É não só ter dentro do nosso coração a certeza das coisas que Deus nos traz, mas também agir e atuar dessa maneira. E como que a gente atuaria levando a fé ao caminho de Deus? Através da caridade e da esperança. Essas duas virtudes, a esperança tanto a caridade, elas são ativas.
elas exigem ação, exigem que a gente faça alguma coisa. A gente lembra, trazendo as historinhas, é sempre bom para a gente lembrar os conceitos, né? A gente lembra da mulher de Cananeia, a história, a passagem de Mateus está no capítulo 15, versículo 21. A mulher de Cananeia, lembrando que esse texto é um texto que ele é um pouco pesado nas palavras, então eu vou dar uma explicaçãozinha só localizando a gente na época para a gente entender o que quis dizer com o texto, tá? Então lembrando que na época Cananeia era uma terra em que todos ainda eram, por maioria, politeístas, né? E que ainda eram realizados muitos sacrifícios de animais e também de humanos a ídolos para provar a sua fé. Ou seja, o povo daquela região ainda provava a sua fé a deidades de maneira a fazer sacrifícios e era bem ainda primitivo os conceitos de fé que tinha aquele povo. Então se aproxima de um grupo dos discípulos que estavam juntos com Jesus, uma moça, uma senhora, pedindo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Jesus não responde à súplica e até os discípulos sugerem que a moça vá embora. Aí ela continua, ela continua dizendo a Jesus, né? Solicita. E Jesus continua a não responder. Até que Jesus olha para ela, depois que vê que os discípulos iam afastar, e diz: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Por que ele disse isso? Só para a gente entender, parecia que Jesus estava excluindo alguém. Não, é que o povo de Israel na época já tinha um pouco mais de preparo para escutar as verdades que ia trazer o Cristo. Então eles já eram monoteístas, acreditavam num só Deus, e eles já tinham um pouquinho mais de preparo para entender aquela mensagem que Jesus veio trazer. Então ele não poderia dedicar o tempo e a energia que ele tinha aqui, tentando pregar um povo que ainda não tinha um preparo suficiente para absorver aquela informação que ele traria. Só que ele faz esse comentário como um teste. E essas palavras que ele fala não demoveram essa mulher. E Jesus continuou provocando com uma metáfora. Ela diz: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Quando ele fala isso, ela olha para Jesus e responde a ele: mas até numa mesa de refeição, até os cachorrinhos podem ser lançadas migalhas. Então ele olha para essa mulher e diz: vá, a sua fé salvou a sua filha. O que Jesus queria com essa passagem? Testar o preparo da fé dessa moça. O que ela veio pedir para ele ali, ela sentia no coração? Ela já tinha esse preparo, esse direcionamento da fé, mesmo estando naquele povo, que permitiria que ela recebesse esse milagre, essa ajuda que Cristo daria? Então ele testa para ver qual seria o comportamento dela, e ela mostra a fé verdadeira, até maior do que muitos que estavam ali. E pela humildade, pela fé, ela consegue a misericórdia de salvar a própria filha. Isso mostra pra gente que a esperança e a caridade são consequências da fé verdadeira. Quando a gente trabalha na caridade e quando a gente age com esperança, sabendo que a situação que a gente vive tem um motivo, tem uma razão, faz parte do nosso planejamento, a gente passa a ter a fé mais próxima da fé verdadeira. Então esses três conceitos caminham juntos. Quando a gente age com caridade, com esperança, a gente aumenta a nossa proximidade da fé. E quando a gente tem fé, automaticamente significa que a gente já está trabalhando com caridade e que tem esperança. Mesmo assim, a gente não deve aceitar a fé sem comprovação. A gente deve amar a Deus, mas saber por que o amais. A gente tem ainda, pelas nossas imperfeições e pelas nossas pequenezes, pela nossa pequenez, a gente tem a tendência de ter uma fé maior em nós e uma fé maior nos homens do que nós temos a fé em Deus.
Então nós trabalhamos o nosso dia a dia criando os conceitos a que a gente direciona a nossa fé. Essa não é a fé verdadeira. Essa é crença pessoal nossa. É crença do homem, do nosso ego, do nosso raciocínio. E por que então a fé raciocinada é importante? Como trouxe muito bem o Léo na palestra dele. Porque a fé raciocinada questiona para onde nós estamos direcionando a nossa fé. Poxa, mas que maneira que a gente pode fazer isso? Lembro da pergunta 4 do Livro dos Espíritos, que perguntam: aonde estão escritas as leis de Deus? Qual foi a resposta dos Espíritos? Na nossa consciência. Onde a gente deve buscar e raciocinar se aquela fé, aquele direcionamento da nossa fé está correto? Da nossa consciência. Como é que a gente pode fazer isso? A árvore se reconhece pelos frutos. Qual foi o fruto que gerou aquele ato, aquela atitude, aquele pensamento, aquele comportamento? A gente lembra a passagem, mais uma passagem de Jesus, ele tem muitas dentro do Evangelho, né, que é do homem que estava obsidiado, estava numa multidão, aproximou então o homem diante de Jesus, ele se ajoelha e diz para Jesus: Senhor, tende misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe os seus discípulos, mas nem eles puderam curá-lo. Eles não conseguiram curá-lo. E Jesus responde o que para esse homem? Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o menino. Jesus conversa então com, na época, demônio que diziam, a gente já tem a concepção que é um irmão em sofrimento, um obsessor. Esse se afasta do menino e naquele momento em diante o menino fica curado. Aí os discípulos se aproximam de Jesus, daí perguntam: por que nós não conseguimos curá-lo, mestre? O que faltou em nós? E aí vem a famosa frase de Jesus que marca muito a gente quando ele olha para eles e diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Eles não tinham fé então, os discípulos? Não. E durante muito tempo vão continuar não tendo. Eles vão desenvolver um pouquinho mais essa fé a cada segundo, a cada momento que trabalham junto com Cristo na caridade. Mas em verdade, a fé verdadeira eles não tinham. Eles tinham a fé no homem. Em Jesus o homem vem dos milagres. A fé deles ainda não estava no coração. Eles tinham fé naquilo que eles viam acontecer. Eles sabiam que era possível, eles não tinham fé. Eles sabiam que podia porque Jesus executava. Mas eles, quando era dada a eles a tarefa, constantemente nas passagens eles se questionavam. O questionamento é a prova de que eles ainda não tinham essa fé, de que eles ainda não estavam preparados para entender por completo como o universo funciona, como tudo funciona, as intenções de Deus para com todos nós no universo. Isso leva a gente ao item 12 do capítulo, que vai dividir então a fé entre a fé divina e a fé humana. Existem tipos diferentes de fé? Sim. A fé que a gente busca, essa fé que a gente traz o conceito, que a gente usa o nome, é a fé absoluta em Deus, é a fé verdadeira. Essa ainda nenhum de nós tem, mas nós já temos alguns conceitos de fé que nós vamos nos aproximando, onde a gente coloca o quê? A nossa intenção. A nossa fé é onde a gente coloca a nossa crença, a nossa vontade. Então a fé, ela pode ser bem direcionada ou mal direcionada. A gente pode ter muita fé nas coisas erradas, que é normalmente o que acontece com a gente. A gente direciona a nossa fé, em vez de direcionar a Deus, as atitudes erradas e a conceitos errados. E isso que nos traz as consequências dos nossos próprios atos, né? Então a fé divina seria o quê? Um sentimento inato que deve florescer pela vontade ativa da caridade e da solidariedade. Ou seja, a fé verdadeira é um sentimento inato, não pode ser forçado, tem que sair de dentro.
A hora que a gente chegar nesse ponto, a gente se aproxima da fé divina. E qual que é a fé humana? A fé humana é justamente a fé na nossa capacidade de melhorar, de aprender e de crescer. Ela também é importante. Ela é o caminho para chegar na fé divina. Como a gente diz, né, como é dito muitas vezes até pelo Yasbeck, foi dito pelo Emmanuel, se não me engano, depois você me corrige, Yasbeck, por favor, que a disciplina antecede a espontaneidade. Foi Joana de Angelis, né? Joana de Angelis, desculpa. Então a Joana disse, Edivaldo, disciplina antecede a espontaneidade. Então o que é a nossa fé humana? É também entender que nós somos pequenos, estamos aprendendo e que nós temos a capacidade, é ter fé em nós mesmos, que nós podemos aprender e crescer. É acreditar em si. Eu lembro de uma história, quem aqui conhece a maneira em que Bezerra de Menezes chegou ao Espiritismo? Todos aqui conhecem a história de como ele conheceu o Espiritismo? Isso está no livro Bezerra de Menezes, Ontem e Hoje, de Juvanir de Souza. É uma história muito bonita. Bezerra era muito católico, mas ele não gostava muito do catolicismo justamente por causa dos dogmas. Ele não podia raciocinar os conceitos e as teorias que eram trazidas para ele aqui. Então, Bezerra recebe de um dos seus amigos o Livro dos Espíritos, um amigo muito querido a ele, e ele então lê o Livro dos Espíritos. A partir daquele momento em que ele termina a leitura do Livro dos Espíritos, Bezerra passa a trabalhar a favor do Espiritismo durante toda a sua vida, levantando a bandeira do Espiritismo, estudando, chegando a ser o presidente da FEB, nós sabemos um dos grandes responsáveis pela perpetuação do Espiritismo no Brasil, porque justamente ele escolheu seguir o caminho da caridade e da solidariedade. E qual foi o comentário de Bezerra quando perguntaram por que ele decidiu seguir o Espiritismo? E a resposta dele é, porque o Espiritismo me permitiu ter a fé raciocinada. E quando eu consegui entender o motivo da fé, eu descobri que eu estava no caminho certo. Então, o que trouxe Bezerra de Menezes para o Espiritismo? Foi só o que o Kardec escreveu? Não. O que mais tocou ele foi a maneira em que o Espiritismo permitia que ele raciocinasse sobre os conceitos que eram trazidos, inclusive questionasse junto da sua consciência. E aí fica o questionamento para nós: onde é que nós colocamos a nossa fé hoje? Para onde a gente direciona a nossa fé? Quais são as nossas prioridades? O que quando a gente acorda de manhã, a gente coloca na nossa lista de afazeres como as coisas mais importantes? Estão relacionadas às coisas divinas ou estão relacionadas às nossas vontades e desejos de conquistas daqui da Terra? Quanto mais a gente migra dessas vontades terrenas para as vontades divinas, mais próximos nós estamos das reformas da nossa reforma íntima e da nossa fé verdadeira. Como é que a gente faz isso? Disciplina. Disciplina. Todos os dias um pouquinho mais. Então eu devo deixar todas as coisas da terra de lado, fazer igual São Francisco, botar um trapo e sair na rua? Duvido que a gente consiga. Pode tentar, mas vai fazer com revolta no coração, aí não vai adiantar. Jesus mesmo disse que vivamos a vida da terra como as do homem da terra, mas homens de bem. Nós temos nossas obrigações aqui, temos as razões de termos nossos trabalhos, nossas dificuldades, nossas conquistas. O que nós temos que fazer é usar bem o nosso tempo e os recursos daqui para melhor servir o Pai. Eu lembro, trazendo um pouquinho mais para frente do Evangelho esse trecho, mas cabe muito bem no assunto, como a gente fala de fé, e é uma passagem muito bonita. Está no capítulo 25, que é o Buscar e Achareis, né? Ele traz a passagem, observai os pássaros do céu. Né? Então, só para a gente lembrar que bonita que é, como ela tira da gente, esse texto tira a ansiedade que a gente gera sobre as coisas que vão acontecer aqui. E essa dúvida, essa ansiedade, essa angústia que nós demonstramos com os desafios da vida, é duro falar isso, mas é verdade. É a prova da nossa falta de fé. Todos esses sentimentos que a gente tem, que estão em desequilíbrio, são negativos,
são a prova da nossa falta de fé. Perguntaram para os espíritos uma vez como é que a gente saberia que a gente já estaria em um planeta feliz, em planetas alegres. E a resposta é: quando ninguém tiver um segundo sequer do seu dia de tristeza, de raiva, de angústia, de dúvidas. Acho que a gente está um pouquinho longe ainda, né? Quanto tempo a gente passa nesses sentimentos, né? E o texto é muito bonito, eu vou ler aqui para que a gente lembre. Ele fala: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes o comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Aonde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Eis porque vos digo: não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da nossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós que pode com todos os seus esforços aumentar de um covado a sua estatura? Por que também vos inquietais com o vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada à fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Porque vosso Pai sabe que tendes a necessidade delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquieto pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu desafio. Esse texto é muito bonito, ele lembra a gente justamente a pergunta que fica para a gente refletir, né? Aonde que a gente coloca a nossa fé? Onde está o nosso tesouro? Qual é o nosso tesouro? Olhando para o nosso íntimo, o que é aquilo que a gente mais dá valor? Para terminar então, meus irmãos, eu vou ler um textinho de Meimei aqui, que é um convite ao reforço da nossa fé e da nossa crença, sabendo o caminho que a gente deve seguir, né? O texto chama Confia Sempre, o autor é Meimei, né, e foi psicografado pelo Chico. Não percas tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-o com aflição e ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muito obrigado, meus irmãos. Então ficamos agora com os passes. Antes dos passos, quero desculpem, meus irmãos, aproveitar só fazer alguns avisos. Bom, boa noite a todos. Alegria, fazendo minhas as suas palavras, a alegria é grande quando nós estamos juntos. Nós vemos a casa, graças a Deus, se desenvolvendo, crescendo. Nós temos uma série de coisas, de projetos e evoluções em curso, que
que eu queria compartilhar com todos. Primeiro, temos a evangelização infantil já estruturada para funcionar no mesmo horário da nossa reunião de quarta-feira. Então, eu vou pedir a todos um esforço no sentido de procurarmos trazer as crianças da família para participarem da evangelização infantil. Parece que é algo que possa esperar, mas não é. Cada aula de evangelização infantil é um legado para os nossos filhos, que eles levarão consigo para sempre. Alguns jovens que aqui estão frequentaram quando eram crianças. E essa bagagem é deles. Então, dentro do que nós possamos, estimulemos as pessoas a trazerem os filhos para a evangelização infantil. Educando as crianças, nós não teremos problemas nem com os jovens nem com os adultos. Então, é muito importante oferecer essa bagagem. Segundo aspecto, começamos dia 12 de novembro, às 3 horas ou 3h30? 15h30. Desculpa a minha esclerose. Então, dia 12 de novembro, 15h30, iniciamos a mocidade, um dos encontros de mocidade. Lembrando que a mocidade é um conceito um pouco mais amplo, permite a participação nossa de adultos. Então, que nós também prestigiemos. A função do grupo espírita é procurar oferecer o acesso ao conhecimento. E todos nós temos jovens em casa. Então, procuremos convidá-los. Eu sei que não é fácil. Eu e Valéria lembramos sempre que os nossos filhos, nós os levávamos para a evangelização infantil dentro do princípio democrático que usava no quartel. Certo? Ou vai. Ou vai. O do meio, ele sentava na porta do centro e ficava chorando. Ele não queria entrar. E aqui eu já comentei uma vez. Ele é médium e a esposa é médium. Então foi bom que ele entrou. E os jovens, muitas vezes nós temos que procurar empurrar um pouquinho, com jeito, com paz. Mas o grande beneficiado é esse jovem. Diga. Eu vou investigar às 16. Às 16 horas? É bom saber que eu sou único, viu? Estados Unidos. Então, temos a mocidade, temos a evangelização. Nossa biblioteca continua crescendo. Eu peço que as pessoas que levem os livros, leiam, mas tragam de volta, para que outros possam ler. Só que nós ganhamos mais livros. Romances de Emmanuel fantásticos nós ganhamos há 2000 anos. Ave Cristo, temos aqui. Recebemos mais um exemplar de Boa Nova. Boa Nova é um dos grandes livros que eu li na vida. Humberto de Campos coleciona histórias dos personagens do Evangelho. Um livrinho fino, histórias fantásticas. Chegou acho que mais um exemplar também de Obreiros da Vida Eterna. Então, aproveitar aqueles que queiram levar o livro. Interessante, o livro espírita, estou gastando uns minutinhos até para permitir o término da evangelização infantil. O livro espírita nos traz uma bagagem e uma paz de espírito muito grande. Todos nós, ao lermos o livro espírita, aprendemos novas soluções dos problemas da vida. Fica mais fácil vencer. Então, por isso que nós convidamos tanto a leitura. Lembrando que nós teremos a última quarta-feira deste ano, o dia 14 de dezembro. A última palestra desse ano será dia 14 de dezembro. Queria deixar aqui um convite, que aqueles que puderem, reservem um pouquinho mais de tempo antes de voltar para casa no dia 14, para a gente fazer um cafezinho, ter um bolinho e pelo menos a gente poder confraternizar um pouco antes do Natal. Então, 14 de dezembro, eu vou pedir que as senhoras que queiram contribuir com alguma coisa, que não seja nada que precise de pratinho. Traz as fatias de bolo cortadas em pedaços pequenos, conversem com a Valéria, por favor, com a Cristiane, com a Regina, que vocês nos auxiliem, por favor, nessa organização com a Sandra, com a Beth, para a gente ter pouca coisa, mas termos um minutinho para nós. É exatamente o conceito que Paulo estimulava nas comunidades evangélicas, que ele chamava de ágape. No final da tarde, aqueles que trabalharam o dia todo, se reuniam e repartiam o que tivessem, nem que fosse um pouco de pão, um vinho. É o que tem, é o que tem. Mas que fosse esse momento de confraternização. Alguns irmãos vão notar que a casa ficou um pouquinho mais tumultuada, porque nós estamos nos estruturando para acolhermos a Casa de Ismael também nesse endereço. A Casa de Ismael foi conduzida
por mais de 40 anos, pelo nosso irmão Fragoso, Walter Fragoso, recentemente desencarnado, foi meu professor na preparatória e professor de alguns de nós, quando éramos alunos da preparatória. Eles passarão a frequentar conosco aqui o que para nós é uma grande escola. Desse primeiro quartinho, depois eu vou deixar a porta aberta, tem 200 cestas básicas. Eles distribuem 210 cestas básicas todo mês no satélite IDES. No dia 30 de novembro, a ser confirmado, mas em princípio 30 de novembro, nós vamos fazer um mutirão na casa, quem quiser participar é bem-vindo, onde nós vamos preparar 800 sacos de guloseimas para serem entregues às crianças do satélite IDES. Para ter uma ideia, praticamente encherá aquela salinha pequena, tá certo? Tudo isso é o trabalho que as senhoras da Casa de Ismael desenvolvem ao longo do ano, trabalhando na costurinha, fazendo peças de decoração para o bazar do final do ano. Será? Dia 19 de novembro, a gente vai pôr uma plaquinha na tarde passada, das 10 às 16 horas, Eduardo Lani, 4:30. É isso. Na sede atual da Casa de Ismael, será praticamente a última atividade deles lá, dia 16 de novembro, das 10 às 16 horas. 19 de novembro é um sábado. Tá vendo? 19 de novembro, sábado, é esclerose, pessoal. 19 de novembro, das 10 às 16. Isso. E o que tiver de repescagem, depois vamos colocar uma mesa aqui na entrada, exatamente para quem não puder ir lá e quiser comprar. São trabalhos feitos com amor. A verdade é que aquele trabalho custeia praticamente toda a atividade de Natal da casa e ao longo dos anos auxiliou muito a Casa de Ismael com cestas, com uma série de coisas. Então, todo esse trabalho é a causa do Cristo. Todo esse trabalho é a contribuição que cada um de nós oferece. Que Deus nos abençoe e ilumine a todos nós. Eu vou tomar a liberdade então de convidar a todos para que façamos um Pai Nosso de harmonização, que não é só para nós, é para o nosso Brasil. Vivemos momentos difíceis. Oremos, meus irmãos, pelo nosso país, pelos nossos irmãos brasileiros, por todos. Senhor Jesus, Mestre, Senhor nosso, abençoa por misericórdia a todos nós e abençoa o nosso país, iluminando-nos sobre o nosso proceder. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, meus irmãos.